Boa tarde. Essa é a nossa primeira aula de ciências do 7º ano neste ano. E na forma de vídeo aula. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção na aula. Se você puder compartilhar essa aula com outro colega seu, será muito bom, tá? Se tiver alguma coisa que você não tenha entendido, repita a aula e ao final da aula resolva a atividade no tempo exigido. Para começar, eu vou pedir que você abra o seu livro de ciências na página de número 12, onde vamos estudar saúde e perguntar a você o que é e como manter. Então, saúde, o que é e como manter a saúde. Existem aqui 5 perguntas que você deve respondê-la primeiramente. Tente imaginar você sabendo já as respostas, tá bom? Então, nós temos aqui a primeira e a segunda, terceira e tal, né? A primeira pergunta nos faz referência ao quê? Os 2 grupos de pessoas apresentadas nessa charge aí, tá? O que realmente está sendo mostrado aí. Então, leia com atenção isso aí e responda, ok? Uma vez feito isso, nós vamos partir para o nosso segundo slide, que está aqui na página de número 14. Vamos ler as páginas 14 e 15, e eu gostaria que você acompanhasse a leitura atentamente, tá? Então, nós vamos ler o que está aqui na tela, passo a passo, e aí, se você surgir alguma dúvida, você pergunta lá no grupo, tá? Eu vou estar online no grupo respondendo. Muitas doenças se manifestam quando o nosso corpo entra em contato com seres causadores de doenças, como bactérias, vírus e vermes. Outras doenças são causadas por substâncias que fazem mal ao organismo, tais como as comidas e bebidas alcoólicas e no tabaco. Também há doenças decorrentes do mau funcionamento do organismo, como os transtornos mentais causados pela alteração dos níveis de neurotransmissores. Hoje, sabemos que para prevenir e tratar doenças, é preciso conhecer as suas causas e as formas de transmissão. Porém, houve um tempo em que as pessoas não tinham esse conhecimento. Bactérias e outros seres invisíveis, olho nu, por exemplo, só tiveram a sua existência conhecida depois da invenção do microscópio. Por volta do ano de 1680, esse pesquisador aí, Antônio van Leeuwenhoek, um comerciante holandês, dono de um armazém, usava lentes de aumento para inspecionar fibras de tecidos e tinha como passatempo a montagem de microscópios que, embora fossem bem simples, permitiam certa aplicação dos objetos observados. Ele não tinha formação científica, era apenas uma pessoa curiosa. Apesar de não ter sido a primeira pessoa a usar um microscópio, foi a primeira a descrever com detalhes os seres vivos que conseguia observar apenas usando esse equipamento. Naquela época, esses seres eram chamados de micróbios. Atualmente, o conhecemos como micro-organismo. Vocês podem ver aqui na ilustração, estou mostrando aqui, estou fazendo aqui um quadrilátero, muito bem, a ilustração desse pesquisador. Além desse pesquisador, tá, nós temos aqui que das primeiras observações de micro-organismos até a compreensão da relação deles com vários fatores da vida humana, passaram-se mais de 200 anos. Somente na segunda metade do século XIX, os cientistas conseguiram provar que micro-organismos são responsáveis pela fermentação do suco de uva para a produção do vinho. E tempos depois, descobriram que um tipo específico de micro-organismo causa uma doença específica. Esse conhecimento foi primordial
para que a humanidade conseguisse prevenir e tratar diversas doenças. Então, foi através dessas pesquisas, dessas observações feitas por cientistas a um passado bem distante, que hoje foi possível e é possível entendermos diversos micro-organismos patógenos, micro-organismos que causam doenças a nós. E como é que o nosso corpo e as doenças transmissíveis se comportam? Ou como o nosso corpo se comporta de acordo com as doenças transmissíveis? Agentes causadores de doenças estão em toda parte, no ar, no solo, na água e até mesmo no nosso corpo. Estamos em permanente contato com uma grande quantidade de bactérias, vírus e vermes que podem nos causar doenças. Mas nem por isso ficamos doentes o tempo todo. Isso acontece porque, na maior parte do tempo, o nosso corpo é capaz de se defender de organismos infectados. O nosso corpo é capaz de, sozinho, se defender de muitas doenças que nos atacam e nós nem percebemos, tá? Algumas dessas defesas já estão presentes desde o nascimento e, por isso, elas são chamadas de defesas inatas. Está em negrito aqui, defesas inatas. Isso quer dizer que elas já nascem conosco. A primeira linha de defesa do nosso corpo inclui a pele e as mucosas, que formam uma barreira física contra a entrada de agentes biológicos e químicos estranhos ao organismo. Caso essa barreira seja rompida e agentes estranhos consigam penetrar no organismo, então entram em ação células presentes no sangue que conseguem a segunda linha de defesa. Isso é interessante, né? Então, o nosso corpo tem duas linhas de defesa. Temos a pele e as mucosas, né? No caso da boca, nasais, auditivas e outras mucosas no nosso corpo. E se essas barreiras não forem suficientes, ainda temos algumas células no nosso sangue que são capazes de gerar essa defesa. E essas células, tá? Como alguns tipos de leucócitos, são células de defesa do corpo que estão presentes na nossa corrente sanguínea. Ao sinal de que algum agente estranho penetre no organismo, essas células se dirigem ao local da ameaça por meio da circulação sanguínea, saem dos vasos sanguíneos e cercam o agente estranho, englobando-o para neutralizar o perigo. O que nós vemos nessa ilustração que temos aqui na página 15, aqui na página 15, aqui nós temos a pele. Vamos botar uma ruptura assim aqui no desenho. Então, aqui o corpo estranho adentra essas películas, essas coisinhas aqui, essas bolinhas menores, são corpo estranho. Isso aqui é a nossa corrente sanguínea. Aqui da corrente sanguínea saem os leucócitos. Esse leucócito sai daqui da célula, pega essas substâncias pequenas, coloca dentro delas mesmo, fazendo um invólucro, volta para a corrente sanguínea já com eles inoculados. Ou seja, a defesa já foi feita. Quando eles voltam ali para a corrente sanguínea, já é para eliminar do nosso corpo. E isso é eliminado do nosso corpo nas fezes, na urina, no suor e na saliva, quando nós expelimos para fora da nossa boca, simplesmente falando, tossindo ou cuspindo propriamente dito. Tá? Vamos agora aqui na página 17, vamos ler aqui o primeiro parágrafo da página 17, tá? Acompanhe comigo. Por vezes, a defesa inata, que já nasce conosco, não é suficiente para proteger o organismo. Nesses casos, outro tipo de leucócito entra em ação, que é produzindo anticorpos, que são substâncias que neutralizam e destroem tipos específicos de antígeno.
Antígeno é qualquer substância ou micro-organismos estranhos ao corpo. Cada anticorpo se liga especificamente a um tipo de antígeno. Então, nós temos aqui a ilustração, essa bola maior, azul aqui, com esses espinhos, tanto em uma como na outra ilustração, são os antígenos, são os agentes que atacam o nosso corpo. E esses Y aqui, ó, esse negócio aqui na forma de Y, são os leucócitos. Esses leucócitos, eles atacam exatamente esse antígeno para neutralizar o poder destrutivo dele, tá? E também, depois de neutralizados, são eliminados da mesma forma que os anteriores, pela urina, fezes, suor, espirro e assim por diante, ok? Vamos ler agora o nosso último parágrafo aqui. Na resposta que depende de anticorpos, a reação do organismo não é instantânea, porque a velocidade de produção dessas substâncias pode variar de acordo com a característica do agente causador da doença e com as condições de saúde da pessoa. A resposta via anticorpos, ela pode até ser demorada, mas ela é eficiente. Então, para isso, nós precisamos de muito cuidado e alguns medicamentos para nos proteger. Agora, uma vez que esses leucócitos são criados no nosso organismo para nos defender desses antígenos, uma vez feita a defesa, sobram em nosso organismo alguns desses anticorpos. E isso fica armazenado no nosso corpo e ele memoriza exatamente aquele tipo de anticorpo que veio nos atacar. E essa memória faz com que, se tiver um novo ataque daquele agente infeccioso, esses anticorpos já entram em ação para uma nova vacina, produzindo em nós uma coisinha chamada de mecanismo de ou o nome de imunidade. Essa imunidade também pode ser feita por meio de vacinas. E aí nós vemos na página 18 falando sobre as vacinas. O desenvolvimento das vacinas representou um grande avanço para a medicina e para a saúde pública. Os cientistas descobriram que é possível preparar o organismo para que ele possa reagir com mais rapidez e eficiência ao entrar em contato com certos agentes causadores de doenças. Geralmente, as vacinas são compostas com os antígenos mortos ou atenuados ou enfraquecidos, ou seja, que não são capazes de causar doença, mas que são suficientes para estimular o organismo a produzir anticorpos, tá? São respostas primárias e assim induzir a formação de células de memória. Caso o organismo entre em contato com o agente causador de doença para a qual ele já recebeu a vacina, a resposta das células de memória é rápida, destruindo os invasores e impedindo o avanço da doença. No século XVIII, Jenner, médico britânico, desenvolveu a vacina anti-varíola, a primeira de que se tem registro. A varíola era uma doença que acometia muitas pessoas naquela época, causando inúmeras feridas no corpo, e o doente muitas vezes era levado por essa doença, por essa moléstia, à morte. Jenner observou que as pessoas e o gado eram afetados por doenças parecidas. E pessoas que ordenhavam vacas com uma doença chamada cowpox, um tipo de varíola do gado, eles adquiriam resistência à varíola humana. Entre as suas inúmeras experiências, em maio de 1796, Jenner extraiu o pus da ferida da mão de uma ordenhadora que havia contraído a varíola bovina e o inoculou em um menino saudável. Ou seja, pegou o pus da mão daquela mulher que ordenhava a vaca, que estava doente,
Tá? Ele pegou o pus daquela mulher e colocou numa criança, e essa criança ficou protegida e não contraiu a doença que era a varíola. Então, a partir daí, tá? O menino contraiu a forma branda da doença por meio da inoculação e ficou curado. Meses depois, esse mesmo cientista inoculou no mesmo menino o líquido extraído de uma ferida de varíola humana. Ou seja, ele pegou a doença e colocou na criança. Porém, como a criança já estava protegida por aquele pus que ele havia tirado da mão da mulher, ele não pegou a varíola. Daí passou a chamar aquele pus de vacina. Vacina porque veio descendente ou foi estirado da vaca, tá? Da doença de vaca. Então, a vacina original nasceu exatamente desse experimento aí. Os experimentos de gene, estou na página 19 agora, viu? Aqui em cima, ó, acompanhe comigo. Ok, tá vendo? Os experimentos de gene, no entanto, não foram reconhecidos pela comunidade médica daquela época. Apenas muitos anos depois, a vacina foi adotada na prevenção de doenças. Naquele tempo, alguns pesquisadores faziam suas pesquisas, mas não tinham suas pesquisas reconhecidas logo de imediato. Mas, um tempo depois, era feita uma pesquisa em cima daquela mesma pesquisa e aí passava-se a utilizar aquela metodologia. Mesmo assim, no início, os benefícios da vacinação não eram de conhecimento de todos e a técnica causava muito medo na população, que temia contrair a doença e morrer. O medo era tão grande que a primeira campanha de vacinação no Brasil, realizada pelo médico Oswaldo Cruz em 1904, foi feita de modo violento e obrigatória. As pessoas eram vacinadas à força, o que levou ao acontecimento histórico conhecido como Revolta da Vacina. Dá para a gente ver na ilustração aqui a maneira como as pessoas eram vacinadas. A vacina era para o bem das pessoas, mas as pessoas tinham medo de morrer e algumas outras aproveitavam esse medo para falar mal do governo e dizia que aquela vacina, na realidade, era para diminuir a população, que tinha muita gente na época. E aí foi muito difícil a vacina ser usada assim voluntariamente para as pessoas. Então as pessoas precisavam ficar saradas e eram aplicadas na marra, tá? Já nos dias de hoje, né, nosso terceiro parágrafo aí, aqui, ó, atualmente, tá vendo? Atualmente há um calendário nacional de vacinação. Você mesmo que está ouvindo essa aula aqui, que está assistindo essa aula, já foi vacinado várias vezes, tá? Quando criança, então, muitas crianças são vacinadas. Hoje você observa as crianças sendo levadas para serem vacinadas. E aí você pode até perguntar, mamãe, aconteceu isso comigo? Com certeza, você foi vacinado sim, tá? Então essa vacina hoje ela é espontânea. As crianças são levadas pelas mães ou pelos pais para serem vacinados. Também temos vacinas para gato, vacina para cães e vacinas para vaca, vacinas para uma infinidade de seres vivos para prevenir o corpo da invasão de doenças que nos matam, né? Depois que a vacinação foi adotada no país, algumas doenças foram erradicadas, ou seja, deixaram de existir entre a população, como a varíola, a poliomielite e outras doenças que são mantidas sob controle, como o sarampo, a tuberculose e a rubéola. Nós temos aqui umas palavras, né, que nós vamos colocar como palavra-chave, bem aqui na parte de baixo, palavra-chave. Quando uma doença se espalha rapidamente e atinge grande quantidade de pessoas de uma região, ela é chamada de epidemia. A epi é um prefixo grego que significa sobre e demos, povo. Quando a doença se espalha por muitos lugares do planeta, em um intervalo relativamente curto de tempo, afetando um grande número de pessoas, fala-se em pandemia. Pan é um prefixo grego que significa todo. Quando a doença persiste por vários anos em uma região e afeta um número relativamente grande de pessoas, fala-se em endemia. Endemia que quer dizer dentro de uma nação. Nesse momento,
em que nós estamos vivendo no Brasil, nós estamos vivendo um período de pandemia, onde as pessoas estão em quarentena, escondidas, com medo de contrair esse vírus, que é o vírus conhecido como corona. O coronavírus adentra a pessoa, causando enfermidade em alguns órgãos do nosso corpo, levando algumas pessoas a... Então, para não contrairmos essa doença, nós precisaremos da vacina. Porém, a vacina contra ela ainda não está pronta. E como a vacina não está pronta e não existe tratamento adequado para a doença, o melhor é prevenir. E a melhor prevenção para o momento é o uso de máscara e manter o distanciamento social. Nada de aglomeração, tá? Por quê? Porque o vírus ainda não tem cura nem vacina. Por isso, quanto mais nós nos prevenirmos, menos risco nós teremos de adoecer, tá? Além das vacinas, nós também temos o soro. Vamos ver na página 20, que vai falar um pouco sobre o soro. Os soros são preparados, feitos para serem introduzidos no organismo e ajudá-lo a combater substâncias estranhas ou agentes causadores de doença. Ele é produzido com o sangue de algum animal de grande porte, como o cavalo, que é vacinado previamente contra algum antígeno. Parte do sangue do animal é extraído e processado em laboratórios, e deles são isolados os anticorpos de interesse. Logo, os soros já contêm os anticorpos prontos. Olha a diferença. A vacina estimula o corpo a produzir os anticorpos e assim se defender. O soro não. O soro já vem com os anticorpos prontos para defender o organismo no momento em que está sendo atacado. Nas ilustrações, nós temos aqui, ó, na ilustração 1, está sendo tirado aí a peçonha de escorpião, aranha e também de cobra, tá? São cobras venenosas e esses venenos podem matar ou paralisar algumas partes do corpo das pessoas e de outros seres vivos. E aí, então, eles extraem esse líquido, que é a peçonha, transformam eles, né? Tiram deles o poder, colocam em um animal, no caso aqui, o cavalo. Aí o cavalo produz o anticorpo para se defender daquele ataque, daquele animal. E esse anticorpo, depois de produzido aqui em alguns dias, é extraído do cavalo. Tá? Depois de extraído, ele é armazenado em algumas comportas que são levados para a indústria. E a indústria, então, produz os anticorpos e já colocam em ampolas. Dessas ampolas, então, vai ser aplicado em outros animais contaminados. Tá? O mesmo acontece também com a população humana, certo? Então, vamos ler aqui, gatinho, gatinha, aqui na página de número 21, tá? Tá terminando a nossa aula, tá? Vamos lá. A aplicação do soro em um paciente é recomendada quando o agente causador da doença ou a substância estranha ao organismo tem que ser combatido de modo rápido, já que os danos causados são quase que imediatos. Apesar de o corpo ter capacidade de produzir os próprios anticorpos, essa produção não ocorreria no tempo adequado para combater a substância estranha no organismo. Por exemplo, quando uma pessoa é picada por uma cobra peçonhenta, é dado o soro antiofídico e ela precisa receber urgentemente esse soro com anticorpos específicos contra a peçonha da serpente, correndo o risco de ter membros amputados ou perder a vida, caso a peçonha não seja neutralizada com rapidez. Como os soros são preparações feitas com anticorpos, eles também são específicos para cada situação. Quando alguém é picado por uma serpente peçonhenta, por exemplo, é importante saber qual é a espécie de serpente que causou aquele acidente para a aplicação do soro correto.
Diferentemente das vacinas, os soros não induzem a produção de células de memória, aquelas células que logo que a pessoa seja picada novamente pela mesma serpente ou por outra serpente, ele já tem os anticorpos. O uso do soro, não. Sendo assim, se uma pessoa for picada pela segunda vez por uma serpente peçonhenta, ele deve tomar o soro antiofídico novamente, tá? Então não vai se confiar porque você foi picado por uma cobra, uma cascavel, por exemplo, e recebeu o soro, foi curado, então agora você já pode ser picado novamente por uma cascavel. Não é verdade, não acredite nisso, tá? Se previna. Nós temos aqui no final uma atividade. Essa atividade, crianças, não é para vocês escreverem no caderno. Ela é simplesmente para você responder no caderno, tá? Elas são apenas 4 perguntas. A terceira é um pouquinho grande, porque já vem com várias outras juntas, né? Pelo menos 8. Então, veja só, você escreve lá no seu caderno respostas das atividades de ciências da página 21. Porque quando for para você estudar para a prova que nós vamos fazer, aí você já sabe a que exercício, a que atividade aquelas respostas correspondem, tá? Espero que vocês tenham entendido bem a aula. Caso vocês não tenham entendido, repita o vídeo várias vezes. Se for preciso, faça a pergunta. Eu vou estar online pelo menos mais uns 10 a 15 minutos aqui, até o próximo professor dar início à sua aula. Então, aproveite ao máximo, boa sorte, e na próxima semana a gente corrige esse exercício e já faz uma nova aula, já avisando para vocês que o nosso próximo assunto, ainda relacionado ao corpo humano e às doenças, né? Corpo humano e as doenças, nós vamos ter alguns agentes causadores de doença. Vamos ver alguns dos agentes. Se vocês quiserem falar alguma coisa, você pode gravar um vídeo e enviar para o grupo. Até a próxima.